Olá, você que nos acompanha. Começa agora o JR Entrevista. O governo federal tenta ampliar e garantir sua base de sustentação na Câmara, mas para isso precisa negociar com os partidos. Para falar sobre essa articulação e as principais pautas desse semestre, a gente recebe o deputado federal André Figueiredo, do PDT do Ceará. Ele é líder do partido e também ocupa a liderança do chamado Blocão, o maior bloco da Câmara, formado por 9 partidos: PDT, União Brasil, Progressistas, Federação PSDB Cidadania, PSB, Avante, Solidariedade e também o Patriota. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Luiz. Sempre é importante a gente estar trocando ideias, principalmente num momento como esse. O Brasil entra no segundo semestre de um ano de reestruturação do governo federal e o nosso grande desafio, fazer essa interlocução entre poder legislativo e poder executivo e, com isso, o Brasil voltar a ter o padrão de crescimento que já teve um dia. Deputado, tantos partidos, tantas ideias, tantas vozes, é possível construir projetos de interesse do Brasil? Sem dúvida, nós formamos um bloco que tem a heterogeneidade também como característica. Nós não convergimos ideologicamente, você não pode dizer em nenhum momento que PDT e PSB, por exemplo, têm um posicionamento parecido ideologicamente com União Brasil e com progressistas. Mas o que é que nos une? O que é que nos une? O que nos une é a defesa da democracia, a defesa de um parlamento forte, a defesa de uma governabilidade, para que nós possamos realmente fazer com que o Poder Legislativo cumpra seu papel, aprove leis importantes para o país, mas, ao mesmo tempo, possa fazer com que o governo federal reduza desigualdades, aprove projetos, como fizemos durante a pandemia, aprovamos projetos que efetivamente tiraram milhões de brasileiros de uma situação de desespero, quando aprovamos leis importantes, o auxílio emergencial. Então, esse é o nosso papel. Juntamos 174 parlamentares que formam esse bloco, que não necessariamente votam em todas as matérias de forma uníssona, mas, acima de tudo, discutimos internamente e queremos, com essa discussão, construir o melhor caminho e, com isso, o parlamento ajudar o Poder Executivo a fazer as ações que o Brasil precisa. A gente volta a falar sobre essa discussão de projetos, de ideias, deputado, mas antes eu queria também chamar a atenção para o assunto que foi bastante discutido, repercutido no dia de hoje, essa semana, que é a operação de busca e apreensão contra a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. A Polícia Federal afirmou ao Supremo Tribunal Federal que o hacker Walter Delgatti Neto, conhecido por ter dado origem à Operação Vaza Jato, teria recebido R$ 13.500 de assessores da deputada Zambelli. Ele foi preso no interior de São Paulo e a gente queria saber o que o Conselho de Ética pode fazer, se já pode fazer alguma coisa, pensar em algo em relação a esta operação, a estas suspeitas. Bem, existe um processo dentro da Câmara dos Deputados, um processo contra a deputada Carla Zambelli não se inicia, digamos assim, por conta de uma busca e apreensão feita pela Polícia Federal. Evidentemente que os fatos serão apurados e, muito provavelmente, algum partido ou mesmo algum parlamentar deverá oferecer essa denúncia e, consequentemente, o processo será devidamente apurado, designado um relator, votado na Comissão de Ética com a dosimetria de uma eventual pena, caso se configure que realmente ela teve culpa nesse processo como um todo, e lógico, e aí nós poderemos até mesmo levar a medidas mais drásticas, que eu não creio que seja o caso. Não creio, acho que nós queremos, acima de tudo, fazer com que as pessoas, os parlamentares que estão hoje, digamos assim, em posições diferentes no parlamento, que eles compreendam que as divergências nós resolvemos no debate, mas nunca com ações que são consideradas criminosas. Então, o presidente Arthur Lira tem sempre reiterado esse apelo e aberto, não ele, mas feito com que o Conselho de Ética apure desvios de conduta dentro do plenário, e o nosso desafio agora é fazer também com que isso ocorra nas comissões permanentes. Temos visto ainda cenas lamentáveis que não corroboram com a tese de um parlamento sério. Por isso que o Conselho de Ética ele está sendo muito acionado para que, tanto de um lado quanto de outro, haja respeito às ideias, respeito aos posicionamentos. Nós não somos iguais, Nós temos posicionamentos diferentes. E é isso que a gente precisa respeitar, fazer com que a ideia do outro seja respeitada e, consequentemente, nós possamos ter um parlamento como um grande palco de debates de ideias, não de agressões. Deputado, como líder do maior bloco da casa, como é que o senhor avalia atualmente o diálogo do Palácio do Planalto
com a Câmara dos Deputados, um diálogo que muitas vezes é criticado pelo próprio presidente da Câmara, Arthur Lira. O senhor acredita que tem avançado desde o início dessa nova gestão do governo federal para cá, ou há muito a se fazer ainda? Luiz, no primeiro semestre foi sofrível. Esse relacionamento foi muito ruim. Por mais esforços que o presidente Arthur Lira tenha feito, né, para que nós pudéssemos, evidentemente, dialogar com o governo, e o parlamento fez sua parte, né, votou já no ano passado, antes mesmo do atual governo tomar posse, a PEC da transição, que era um alicerce para toda a política econômica do atual governo. Nós votamos o arcabouço fiscal, né, antes de enviarmos para o Senado, agora voltou do Senado e votaremos ainda em agosto, né, e a reforma tributária. Né, posso elucidar esses 3 grandes programas como estruturantes para o Brasil. Né? Então, o que nós esperamos é que agora, no segundo semestre, com o presidente Lula efetivamente entrando, digamos assim, em ação, para que a gente possa fortificar, fortalecer esse diálogo entre executivo e legislativo, tenho convicção de que o presidente Lula, juntamente com o presidente Arthur Lira, com o colégio de líderes e com todo o parlamento, nós temos todas as condições de fazer com que se avance nessa perspectiva de diálogo e de um relacionamento que ainda tem muito o que fazer, mas que tem dado sinais que está melhorando. Né? Pelo menos com essa aproximação de alguns partidos de centro, inclusive com a possibilidade de fazerem parte do governo, isso efetivamente pode ser muito benéfico para a governabilidade dentro do parlamento. Mas sempre digo, os partidos de centro são, digamos assim, partidos que estão chegando agora. O governo não pode esquecer aqueles que sempre estiveram na mesma trincheira do partido que é do presidente da República. Não é? A gente não pode, de repente, PDT e PSB, por exemplo, ser colocados de lado por conta da quantidade de parlamentares não tão significativa como tem alguns partidos de centro, mas que, acima de tudo, tem uma história de luta, de bandeiras idênticas, de princípios e, como tal, nós queremos também sempre ser ouvidos. O governo tem vários aliados, mas tem outros potenciais aliados querendo fazer parte agora desse bolo. O senhor acredita que há muita base, muitos interessados para poder dividir essa fatia? O senhor gostaria de estar na pele do presidente Lula para poder resolver essa questão agora e aconchegar todo mundo para que o governo consiga ter uma base de apoio forte no Congresso? O presidente Lula tem uma experiência muito forte. Os 2 mandatos que ele exerceu à frente da presidência da República deram a ele uma característica de um homem extremamente aberto ao diálogo e, portanto, respeitado pelo parlamento. Né? A credibilidade que o Lula tem, tanto por parte do povo brasileiro que o elegeu, lógico que tem uma parte que efetivamente, digamos assim, tem uma repulsa muito grande a ele e ao PT, né? Mas ele foi eleito. E a credibilidade que ele tem no cenário internacional faz com que nós tenhamos aí umas boas perspectivas de o Brasil voltar a ter aquele protagonismo que já teve, e nós queremos fazer com que toda essa respeitabilidade possa repercutir no parlamento. Então, a chegada de novos partidos que poderão integrar o ministério do presidente Lula, acho que é benéfico, acho que amplia, digamos assim, a base de apoio, e nós com essa base de apoio aí, a gente pode aprovar projetos que são muito importantes para o Brasil. Queremos aprovar ainda, como eu já disse anteriormente, ainda no mês de agosto, o arcabouço fiscal, ou o texto que saiu da Câmara ou que veio do Senado. Nós do PDT, por exemplo, somos favoráveis ao texto que veio do Senado, que coloca, dentre as excepcionalidades do teto de gastos, o Fundeb, os investimentos em ciência e tecnologia, o Fundo Constitucional aqui do Distrito Federal. Então, nós somos favoráveis ao texto que veio do Senado. Mas isso precisa ser debatido com o relator, o deputado Cláudio Cajado, para que nós possamos chegar num consenso. E, ao mesmo tempo, esperarmos que o Senado vote a reforma tributária e, assim, nós também podermos votar esse projeto que é importantíssimo para que nós possamos ter uma nova política tributária no país e, com isso, o país poder arrecadar mais, mas arrecadar de quem tem mais, não de quem tem menos. O senhor citou a reforma tributária, citou o arcabouço fiscal, que são as regras de gastos da União, e a Câmara volta do recesso agora, do mês de julho, com uma pauta bastante cheia, e a pauta econômica certamente vai ser o grande destaque. A gente quer saber o seguinte: os deputados devem analisar as mudanças feitas pelo Senado desse novo arcabouço fiscal, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele adiou a votação por tempo indeterminado. Como é que o senhor acompanhou essa atitude do presidente Lira? Não, o arcabouço poderia ter sido votado, inclusive, antes do recesso. Só que nós priorizamos a reforma tributária.
e não há ainda um consenso dentro da Câmara dos Deputados qual o texto que será aprovado. Como eu disse, o que saiu da Câmara ou o que veio do Senado. E o prazo limítrofe é 31 de agosto. Então, o adiamento da votação não foi por prazo determinado. Durante o mês de agosto, no momento que tivermos um texto consolidado, sim, nós votaremos e, consequentemente, irá para a sanção presidencial. O senhor acredita que haja uma queda de braço, que esses projetos podem ser empurrados por conta dessa mini-reforma ministerial? Os partidos, a Câmara não está ganhando tempo até se definir, até que o Planalto defina uma nova composição de apoio na base aliada? Bem, isso é possível. Agora, dentro, digamos assim, do espectro do nosso campo de esquerda e centro-esquerda, nós não temos debatendo esse viés, né? Mas eu não descarto que essa possibilidade exista, que alguns partidos do centro que estão na expectativa de participar do governo, que efetivamente estejam protelando um pouco a aprovação de alguns projetos por conta dessa mini-reforma ministerial que deve vir por aí. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus e também em nossas redes sociais. O JR Entrevista traz sempre um assunto do seu interesse. Por falar em interesse da sociedade, deputado, como é que você vê a questão da reforma tributária? Vai ser uma discussão fácil, vai ser uma discussão célere? O senhor acredita que vai haver aí um debate mais demorado, mais lento, até que se chegue a um consenso mínimo? Bem, nós aprovamos de uma forma até célere, né, desde que o deputado Aguinaldo Ribeiro apresentou o seu relatório. Né? Então, nós conseguimos fazer um processo de discussão, votamos os 2 turnos na Câmara, né? E agora cabe ao Senado avaliar as mudanças que querem introduzir e, consequentemente, o texto volta para a Câmara do Senado, para a Câmara Federal. Né? E aí nós poderemos ver quais são os pontos que já foram consensuados para que possamos promulgar trechos da PEC. Mas eu acho que nós podemos, sim, entrar num consenso com o Senado e tentarmos aprovar a PEC como um todo, com algumas mudanças introduzidas pelo senador Eduardo Braga, né, que é o relator no Senado, mas também respeitando algumas partes do texto da Câmara. Então, eu acho que a gente pode chegar no consenso. Não chegando, a gente pode, sim, promulgar trechos da reforma que sejam efetivamente necessários para que o Brasil possa, já a partir do ano que vem, ter uma nova política tributária. Deputado, tem um outro assunto também que deve ser destaque, que é a nova política de armas. O governo federal editou um decreto mudando a regulamentação para o registro de armas, também para o porte e para a posse de armamentos, restringindo aí o acesso a armas de fogo. Como é que o PDT deve se posicionar nessa discussão? Não, o PDT é contrário ao armamentismo, né? Nós acreditamos que isso não resolve o problema da violência no Brasil. Tem que ter regras, mas a proliferação, por exemplo, de colecionadores, né, dos chamados CACs, colecionadores, atiradores, né, e caçadores, né, isso aí houve, digamos assim, uma desvirtuação daquela política que deveria ter sido implementada, né? Houve a possibilidade de você ter um grande número de armamentos em sua posse pessoal, né, e isso descaracteriza. Então, nós queremos, quanto mais puder restringir a posse de armas, né, o próprio porte de armas, eu acho que isso é melhor para o Brasil, para a gente evitar que, digamos assim, eventuais brigas de trânsito acabem virando página policial por conta de nervos exacerbados e, consequentemente, crimes acontecendo de uma forma banal. Então, nós queremos, lógico, que a população também se sinta segura, mas não adianta você achar que por ter uma arma, digamos assim, em sua posse, você vai conseguir se contrapor a um bandido que deve ser bem treinado. Esse papel cabe à polícia. Por isso, nós temos que valorizar bastante o policial militar, civil, as guardas municipais, enfim, todas as instâncias policiais para que elas possam verdadeiramente proteger o cidadão e a cidadã do nosso país. Como é que um parlamentar vota um tema controverso como esse, por exemplo? Os senhores costumam ouvir diretamente representantes da sociedade? É uma questão fechada com o partido? Como é que o senhor costuma votar, levando em consideração esses temas de interesse da sociedade, deputado? Eu sempre costumo, primeiro, evidentemente, dentro da bancada, trazer especialistas, né? Nós temos uma assessoria técnica na Câmara dos Deputados que é extremamente competente e que analisa todos os textos que chegam à nossa casa e que também, né, ajudam um parlamentar a elaborar projetos de lei, propostas de emenda constitucional. Então, nós temos uma assessoria própria do PDT que é extremamente competente.
Agora, nós também temos o nosso estatuto. Então, tem determinados temas que são parte do nosso estatuto que nós não admitimos sequer debater. Não é porque a gente não vá, mas, por exemplo, pena de morte. Nós somos completamente contrários à pena de morte, que, inclusive, não é possível, é cláusula pétrea dentro da nossa Constituição não ter pena de morte. Né? Mas essa discussão, de vez em quando, vem à tona. A reforma da Previdência. O PDT, em 2019, tomou uma posição, fechou questão contra a reforma da Previdência. Tirar direito de aposentado e de pensionista é uma perversidade sem limites. E nós fechamos questão contra. Inclusive, houve uma crise interna, porque alguns parlamentares votaram a favor. Hoje, inclusive, estão arrependidos. Muitos estão arrependidos porque estão vendo o sofrimento que as pensionistas, por exemplo, estão passando. Uma mulher que perde o seu marido, digo isso porque na maioria das vezes nós homens partimos antes, a longevidade feminina é maior. Imagina você perder seu cônjuge e de repente perder no mínimo 40% do seu rendimento, como se tudo pudesse sobreviver com 60%, né? É uma maldade muito grande. Nós queremos, eu tenho certeza que o ministro Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência, é o presidente licenciado do PDT, ele vai estar se preocupando muito em tentar mitigar todo esse sofrimento que pensionistas estão passando, que boa parte dos aposentados passam, para que a gente possa ter uma aposentadoria digna para a base da pirâmide, né? Lógico que tem uma elite que pode contribuir com previdência complementar, com previdência privada, mas a base da pirâmide ela precisa ter uma atenção toda especial para que, de repente, na hora que mais precisa, que é quando envelhecemos ou quando temos, por exemplo, uma patologia que nos impede de trabalhar, certo? Que a gente não venha a ser penalizado por conta disso. Deputado, como é que o PDT também se posiciona em relação ao projeto de combate às fake news? Quais seriam os principais obstáculos para se chegar a um texto final? Tem gente que fala que é difícil identificar o que seja fake news. Notícia falsa é uma coisa, notícia errada é outra. Quem tem responsabilidade ao dar uma notícia errada, corrige. Não é o caso das fake news. Mas como é que o senhor analisa essa questão de discussão do projeto de combate às fake news? Não, nós temos, inclusive, na próxima semana, porque o projeto ele pode ser fatiado, né? Tem o projeto das fake news e tem o projeto dos direitos autorais. Então, nós temos, próxima semana, reuniões com setores interessados que defendem um ponto de vista, outros que defendem outro ponto de vista. O PDT tem um posicionamento favorável ao PL. Discutimos exaustivamente com o deputado Orlando Silva, que foi o relator do PL das fake news, né? E que nós sabemos que é importante demais. Uma coisa é uma imprensa que é responsável e que é, digamos assim, que tem um certo mecanismo de controle para não divulgar notícias inverídicas. Outra coisa são pessoas que se utilizam das redes sociais para divulgar notícia absolutamente falsa. O que é pior, boa parte do povo brasileiro acredita e vai compartilhando e vai fazendo uma bola de neve e acaba gerando um caos na população. Basta a gente ver no momento da pandemia que dizia que a vacina tinha sérias consequências para a saúde do povo brasileiro. Isso fez com que várias pessoas não se vacinassem. E aí nós tivemos que, infelizmente, chorar a morte de mais de 700 mil brasileiros, não por conta apenas de fake news, claro. Houve também uma omissão muito grande do governo federal, mas também essa pandemia, ela nunca deixaria de matar muita gente, mas poderia esse número ser bem reduzido caso tivéssemos tomado as medidas necessárias naquele momento e termos evitado que notícias falsas também fossem divulgadas, onde chegaram a dizer, inclusive, que estavam comprando e enterrando caixões vazios, porque aquele número de mortes não existia. O número de mortes foi subnotificado. A gente tem absoluta convicção de que passou de 1 milhão de brasileiros que foram vitimados pela pandemia. Mas isso é apenas um detalhe. O que a gente não pode, de repente, também é ver a honra de uma pessoa ser dizimada por uma notícia falsa. Porque para você acabar, digamos assim, com o nome daquela pessoa, é rápido. Mas depois, para consertar, é uma vida toda. Isso a gente já teve casos, inclusive, de ministros de governos anteriores que foram acusados de um crime que não cometeram e é porque naquela época não tinha redes sociais como tem hoje. Hoje você inventa uma coisa, daqui a pouco vira uma verdade absoluta. E isso nós temos que combater, logicamente, com regras. Não queremos, de forma nenhuma, tolher a liberdade de expressão, a liberdade de você poder manifestar o seu pensamento. Agora, você divulgar e compartilhar notícias falsas, isso precisa ser combatido. O JR Entrevista vai para o intervalo e a gente volta em instantes. Continue ligado.
Já estamos de volta com o JR Entrevista. Nós recebemos no estúdio o deputado federal André Figueiredo, do PDT do Ceará, líder do partido e também líder do Blocão, o maior bloco da Câmara dos Deputados. Deputado, o senhor é vice-presidente da CPI que investiga a manipulação de resultado em partidas de futebol. Como é que está essa investigação? Bem, nós temos aí apurado esquemas muito pesados, né, que não necessariamente envolvem casas de aposta, mas envolvem muitas pessoas, envolvem um esquema criminoso de verdadeiras quadrilhas que, digamos assim, corrompem pequenas equipes, corrompem jogadores de várias séries da futebol brasileiro, inclusive da Série A, para às vezes levar um cartão amarelo, para às vezes ser expulso, para cometer um pênalti e até mesmo para influenciar no resultado da partida, né? Então, nós estamos aí com um diagnóstico já sendo elaborado, né, para que até o final de setembro possamos tanto encaminhar para o Ministério Público aqueles responsáveis que certamente têm, digamos assim, culpa no cartório, né, como também encaminhar para o Poder Executivo e dentro do Poder Legislativo projetos que possam realmente ser suficientes para combater e evitar que crimes como esses possam ser praticados. Inclusive, eu estive na Federação Francesa de Futebol e lá eles têm uma limitação de apostas. Você só pode apostar nos resultados no primeiro tempo e no final da partida. Não tem esse negócio de apostar quantos cartões amarelos, quantos cartões vermelhos, condutas individualizadas de um jogador que fica muito mais fácil ser manipulado, né? E eles têm um mecanismo de controle em tempo real, uma agência que regula tudo isso. Então, nós temos absoluta certeza que podemos ter um resultado muito bom para o esporte brasileiro e principalmente futebol, que é a nossa cara. Estamos sofrendo um pouquinho, né, inclusive com a eliminação da nossa seleção feminina, mas o futebol é a cara do Brasil. E a gente não pode deixar que criminosos banalizem, criminosos desvirtuem o conceito do futebol. O senhor também é autor do projeto que proíbe o governo de contingenciar recursos do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações. Como é que está a tramitação dessa proposta? Bem, nós temos aí um diálogo avançado com o governo, teve a inspiração na proibição do contingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, FNDCT, né, e que o Funtel, eu que tive a honra de ter sido ministro das Comunicações, sei muito bem a importância que ele tem, justamente no momento onde nós estamos enveredando aí pela tecnologia 5G, que a gente pode cada vez mais fomentar a presença de emissoras locais, que nós possamos fomentar o investimento em telecomunicações. Hoje o Brasil, um país continental, precisa cada vez mais ter sua população interligada pela internet, interligada através da radiodifusão, interligada entre todo o povo brasileiro. Eu passei pouco tempo no Ministério, mas a gente conseguiu efetivamente criar caminhos que possibilitassem a universalização do acesso à internet. Lamentavelmente, isso poderia ter sido implantado há mais tempo, mas está chegando a hora de que a gente possa, em todos os rincões do nosso país, ter a população devidamente conectada. Deputado, antes da gente encerrar, eu queria voltar rapidinho à questão da articulação política, porque alguns partidos reclamam que acordos com o Planalto não são cumpridos. O senhor tem uma larga experiência no Executivo. Por que alguns acordos não vão à frente? É má fé, incompetência, falta de recursos? O que é? Depende muito da característica de quem assume esse compromisso. Alguns o fazem por má fé, sabendo que não vão conseguir honrar. Outros buscam até mesmo honrar, mas não conseguem por falta de recursos, seja financeiros, sejam tecnológicos, seja de vontade política de quem está acima dele. Então, o que eu coloco para qualquer homem público, homem e mulher, que está na vida pública, é muito importante assumir compromissos e cumpri-los. É muito mais importante você fazer isso do que, de repente, você chegar e dizer, olha, eu não posso fazer, né? Eu não posso fazer, eu não poder fazer, a pessoa pode até ficar com raiva no primeiro momento, mas pelo menos você não está assumindo um compromisso e causando falsas esperanças. Por isso que o presidente Lula, o presidente Arthur Lira, eles têm uma respeitabilidade muito grande porque só assumem compromissos que possam efetivamente ser cumpridos. Agora, existem equipes, existem profissionais de toda estirpe. Alguns cumprem, outros não cumprem. Esses que não cumprem, geralmente caem no descaso, digamos assim, na descrença daqueles que já foram interlocutores com eles. Deputado, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Luiz, mais uma vez esse espaço de um bom debate para todo o povo brasileiro. JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode acompanhar o programa na Record News, no portal R7, no Play Plus e, é claro, em nossas redes sociais. Obrigado pela sua audiência e até uma próxima edição.